Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a professora Cíntia e nesse vídeo nós retomamos a correção dos PETs. Essa é a correção do PET de retomada no ano de 2022 de Matemática e suas tecnologias do terceiro ano do ensino médio, semanas 1 e 2. Nós já retomamos o ensino presencial. Hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, 7 de fevereiro de 2022, a maioria das escolas no estado já estão na modalidade presencial, mas os PETs aí estão sendo lançados como uma forma de complementação e de retomada dos conteúdos abordados aí nos anos de 2020 e 2021. Eles podem ser utilizados por aqueles alunos que, devido a comorbidades ou algum problema específico, precisem, por algum período, permanecer em casa. Ele pode ser usado pelos seus professores. Enfim, ele faz parte do material de suporte para a retomada e aprofundamento dos estudos no ano de 2022. Então, eu vou deixar aqui gravado, caso você precise ou queira implementar seus estudos. Então, vamos para as questões. Então, estamos aqui com a semana 1 e 2. Os temas abordados são análise combinatória e probabilidade. O PET, assim como fez nos outros anos, traz alguns resumos, traz alguns exemplos e nós vamos partir para as questões. Vocês vão perceber que essas questões elas não são uma grande novidade. Elas fazem parte, pelo menos nesse primeiro volume, das questões que vocês estudaram aí ao longo dos anos de 2020 e 2022 na modalidade remota de ensino. De qualquer forma, nós vamos refazê-las aqui para caso você precise. A número 1 diz que a Joana e a Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as seguintes configurações. Então, o processador ele pode ser i3, i5 ou i7. A memória RAM, que pode ser de 8 ou 16 GB. O disco rígido, que pode ser de 256, 512 ou GB ou 1 TB. E a tela, que pode ser de 13,3 ou 15,6 polegadas. Quer saber quantas configurações diferentes, distintas, existem para cada máquina? Então, de quantas formas diferentes eu posso, a Joana e a Kelly podem configurar um computador? Bom, nós vamos usar o princípio fundamental da contagem, Então, olha, para processador, elas têm 3 opções. Vezes para memória, 2 opções. Vezes o disco rígido, 3 opções. Vezes as 2 opções aí para tamanho de tela. Multiplicando tudo isso, nós temos 36 configurações possíveis, 36 formas diferentes aí que elas podem montar aí esse computador. Letra D é o nosso gabarito correto. 2. Reconsidere a situação da questão anterior. A Joana e a Kelly escolheram 2 máquinas, pagaram-nas e foram para suas casas. Quer saber qual é a probabilidade do notebook que foi escolhido pela Joana ter mais memória e menos disco rígido que o da Kelly? Então, o computador da Joana tem que ter uma memória maior, porém o disco rígido tem que ser menor do que o da Kelly. Pensando no princípio fundamental da contagem, no que se refere ao processador, a Joana continuou tendo 3 opções de processador, porque elas podem ter o mesmo, podem ser diferentes, ela continua tendo 3 opções. No que se refere à memória, a Joana tem que ter escolhido ela tem que ter escolhido a maior, Já que ela tem que ter uma memória maior do que o computador da Kelly. No que se refere ao processador, ela pode ter até 2 opções. Então, por exemplo, se o da Kelly tem 1 TB, ela fica com 2 opções. Então, ela tem ali pelo menos 2 opções de escolha para o seu processador, dependendo ali do que a Kelly escolheu. E no que se refere à tela, ela também tem 2 opções, porque não existem restrições quanto à tela. Então, multiplicando aqui todos os valores, 3 vezes 1 vezes 2 vezes 2,
são 12 configurações diferentes ali que a Joana poderia escolher de forma que atenda a esses requisitos aqui, né, ao que está especificado aqui no problema. Ou seja, de todas essas opções que ela tem, ela vai escolher uma. Então, o que ela levou para casa é uma opção entre as 12 que ela vai ter disponível. 1 sobre 12. Né? Desta maneira, onde ela tem mais memória ou menos disco rígido que a Kelly, ela tem 12 possibilidades e não 36, como no primeiro problema. Das 12, ela vai escolher uma. Então, é 1 12avos. Como isso aqui está na forma percentual, nós vamos transformar também. Então, é só dividir, né? Então, 1 dividido por 12 vai dar aí aproximadamente 0,083. Isso dá uma dízima. E multiplicando isso aqui por 100, nós vamos ter aproximadamente 8,3%, né? Então, aproximadamente, aí as chances dela estar com o computador nessas configurações aqui é de 8,3%. A letra B é o gabarito correto da questão. A número 3, imagine uma situação de contagem de possibilidades sem repetição e que não envolva questões de ordem. A análise combinatória denomina isso uma questão de combinação simples. A expressão matemática da combinação simples de n elementos tomados K a K é a seguinte. Então, nós temos aqui a fórmula para combinação. Então, a combinação de n elementos tomados K a K é n fatorial sobre K fatorial, que multiplica n menos K fatorial. Então, vamos entender o que está sendo dito. Quando eu tenho um conjunto de elementos e deste conjunto eu quero formar subconjuntos, ou seja, conjuntinhos ali menores, em que a ordem onde esses elementos são escolhidos não é importante, nós estamos falando de combinação. Então, por exemplo, uma firma, né, uma empresa, ela tem 10 funcionários. E dentre esses 10 funcionários, a empresa, a chefia dessa empresa, quer montar comissões com 3 funcionários para ir para um congresso, fazer um curso, assistir a um congresso. Não importa quem vai, são 3 funcionários dentre os 10 que vão ser escolhidos para viajar e participar de um congresso. Então, a ordem aí dos funcionários que serão escolhidos não é importante. Então, estou falando de uma combinação dos 10 funcionários tomados 3 a 3, ou seja, eu tenho um conjunto total de 10 pessoas e dessas 10 pessoas eu quero saber quantos conjuntos de 3 pessoas eu poderia formar. Se a ordem não importa, estou falando de uma combinação simples, né, onde não há repetição de elementos. Então, o PET, olha, ele demonstra como utilizar a fórmula da combinação. Ele traz um exemplo, né? Ele diz que numa pequena empresa existem 9 funcionários, ele nomeia esses funcionários. Então, a Ana é a chefe, ela tem 8 subordinados e ela precisa formar uma comissão de no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários dentre esses 8. É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a combinação formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Bela, Caio, Helena e Duda. A ordem não é importante. Se não existe uma hierarquia, não é importante a ordem. Quer saber, então, quantas comissões a Ana precisa formar, né? Quantas diferentes ela pode formar. E é isso que nós vamos descobrir. E o PET, o problema, ele traz aqui para a gente uma dica. Ele diz que cada comissão pode ter 4 ou 5 ou 6 pessoas. Lembrem-se que lá no problema falou que ela precisa de comissão com no mínimo 4 e no máximo 6 pessoas. Então, aqui nós vamos fazer 3 combinações diferentes. E esse ou aqui, pessoal, matematicamente falando, ele pode ser traduzido em uma soma. Então, eu tenho a combinação de grupos com 4 funcionários, mais o total de combinação aí, né, de comissões com 5 funcionários, mais o total de combinações com 6 funcionários, com 6 pessoas. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso, olha, é a soma. Então, nós vamos ter a combinação dos 8 funcionários tomados 4 a 4. Aqui nós teremos 4 pessoas na comissão.
mais a combinação desses 8 funcionários tomados 5 a 5, mais a combinação dos 8 funcionários tomados 6 a 6. Vamos fazer essa combinação separadinha aqui para não ficar confuso. Nós vamos começar pela primeira. Então, para eu fazer uma combinação de 8 funcionários tomados 4 a 4, eu vou ter 8 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 8 menos 4 fatorial. Isso aqui vai dar 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Vocês se lembram o que é um fatorial e como se resolve? Se eu tenho, por exemplo, 3 fatorial, eu tenho a multiplicação de 3 pelos valores menores que ele até chegar a 1. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Isso daria 6. Aqui no 8 fatorial é a mesma coisa. Então, eu vou desenvolver o 8 fatorial até eu poder simplificar aqui embaixo. Ó. Então, eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por que eu paro no 4 fatorial? Porque eu vou desenvolver um deles embaixo. Olha, então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Então, para a gente já simplificar, para não ter que desenvolver tudo, aqui eu já posso dividir, né? Dá 1. O número dividido por ele mesmo dá 1. Aqui, olha, dando prosseguimento, nós vamos resolver o 8 vezes 7 vezes 5, que vai dar 1.680. E vamos multiplicar aqui embaixo também. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. Dividindo isso aqui, nós vamos ter 70. Então, comissões que tenham 8 pessoas, é possível formar 70 comissões diferentes. Agora, comissões com 5 pessoas. Em cima era com 4, né? Então, olha, comissões com 4 pessoas, dentre as 8 disponíveis. E depois, comissões com 5 pessoas. Então, nós vamos ter 8 fatorial sobre 5 fatorial. Deixa eu fazer um 5 melhorzinho aqui. Que multiplica 8 menos 5, também fatorial. Então, aqui nós teremos 8 fatorial sobre 5 fatorial sobre 3 fatorial. Vou desenvolver o 8 até eu simplificar com 5, que é o maior, né? Então, a gente simplifica sempre pelo aquele que é maior, para facilitar a nossa vida. Então, aqui eu vou ter 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Tudo isso sobre 5 fatorial, que eu vou dividir com 5 aqui, vezes 3 vezes 2 vezes 1, agora já desenvolvendo 3 fatorial. Aqui, ó, vou cancelar aqui e aqui e vou fazer a multiplicação. Então, 8 vezes 7 vezes 6 dá 336. E 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, aqui, dividindo 336 por 6, nós temos 56. Então, com 5 funcionários, é possível formar 56 comissões. Agora, com 6 funcionários, é a combinação de 8 tomado 6 a 6. Vamos ter 8 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 8 menos 6, também fatorial. 8 fatorial vai ser igual a 6 fatorial vezes 2 fatorial. Vou desenvolver aqui o 8 fatorial até chegar no 6. Vamos ter 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2. O 2 fatorial é o próprio 2, né? 2 vezes 1 dá 2. Cancelo aqui. Vou ter 8 vezes 7, 56. Dividido por 2 vai dar 28. Então, nós podemos formar 28 comissões diferentes, contendo 6 pessoas, né? 6 funcionários nessa comissão. E agora a gente só precisa somar esses valores, né? Para a gente achar a resposta correta. Então, nós vamos somar. Então, eu vou ter aqui 70, que é a combinação de 8 tomada 4 a 4, mais 56, que é a combinação dos 8 funcionários tomados 5 a 5, mais 28. Então, somando tudo, 154 possibilidades. A letra B é o nosso gabarito correto.
Desculpem pelo barulho, tá, pessoal? Que é bem complicado achar um horário silencioso para gravar. Bom, número 4. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Suponhamos que a Fernanda precisa criar uma senha de 6 caracteres alfanuméricos, ou seja, letras e números, para o seu e-mail, e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos nessa ordem. O pai da Fernanda se chama Marcelo e ele nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano do nascimento dele. Porém, ela decide não repetir nenhuma letra e nenhum algarismo. O sistema não distingue letras maiúsculas de letras minúsculas. Mas é claro que a ordem importa, pois a senha MAR 196 é diferente da senha RAM 916. Essa situação, na análise combinatória, é chamada de arranjo simples, né? Ele é simples porque não há repetição de elementos e ele é um arranjo porque, nesse caso, a ordem ela é importante. A ordem importa. Um exemplo, pensando lá nas comissões dentro da empresa, se ainda pensando em 10 funcionários, né? E a empresa, dentre esses 10, vai escolher comissões para chefiar um projeto. E essa comissão ela terá um presidente, um vice-presidente e um secretário. Nesse caso, como existe uma hierarquia, a ordem passa a ser importante. Porque se eu formo uma comissão com a Ana, Beto e Cláudia, eu tenho uma comissão onde a Ana é a presidente, o Beto é o vice-presidente e a Cláudia é a secretária. Se eu inverto a ordem, eu troco a comissão, né? Porque eu vou trocar a função de cada um dentro dessa comissão. Se eu troco o Beto pela Ana, por exemplo, o Beto passa a ser o presidente e a Ana passa a ser a vice-presidente. Isso já torna a comissão diferente. Embora sejam as mesmas pessoas, as hierarquias ali dentro tornam esses conjuntos diferentes. Então, nesse caso, a ordem é importante. Então, quando eu tenho um conjunto de elementos e eu quero fazer subconjuntos, né, conjuntos menores com os elementos daquele conjunto maior, e se nesse caso a ordem ela é importante, ela interfere na formação desses subconjuntos, eu estou falando de arranjo. Quando a ordem não importa, combinação. Quando a ordem importa, é arranjo. Nesse caso aqui, olha, da senha, é um bom exemplo de arranjo, né? A Fernanda, ela quer escolher sem repetição 3 letras entre as letras da palavra Marcelo e ela quer escolher 3 algarismos entre os 4 algarismos do ano de nascimento do Marcelo, que é o pai dela. Então, nós vamos ter um arranjo, né? A senha tem que ter letra e número. Na matemática, quando eu falo uma coisa e outra, eu estou falando em multiplicar os resultados. Quando eu estou falando de uma coisa ou outra, eu somo os resultados. Quando eu quero uma coisa e a outra, eu multiplico os resultados. Então, eu vou fazer um arranjo considerando as letras. Então, olha, eu tenho um arranjo de 7 tomado 3 a 3. Ou seja, das 7 letras disponíveis, eu quero saber quantos conjuntos com 3 letras eu posso fazer. Isso vai ser igual, olha, a 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Vê que eu não tenho mais aquele 3 fatorial lá de fora, né? Porque agora eu não vou eliminar as repetições, porque aqui a ordem ela é importante. Então, nós vamos ter 7 fatorial sobre 4 fatorial. E aí eu desenvolvo 7 até o 4. Olha, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Vou cortar aqui com o 4 fatorial e aí é só multiplicar. 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 210. Então, com as letras, é possível formar 210 combinações. Agora, com relação aos números, né, aos algarismos, ela tem 4 opções, né, 4 números, e quer formar subconjuntos de 3 números. Então, é um arranjo de 4 tomado 3 a 3. Então, 4 menos 3 fatorial. Isso vai dar 4 fatorial sobre 1 fatorial, que é o próprio 1.
Isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o total de 24. Como eu quero uma coisa e a outra, né? Tem que ter letra e tem que ter número, nós vamos multiplicar os resultados. Então, eu vou ter 210, vou pegar uma canetinha mais fina, vou ter 210 vezes 24. Isso aqui vai me dar um total, olha, de 5.040 senhas que ela pode criar usando 3 letras, né, tirando a palavra Marcelo do pai dela, e 3 números entre aí os algarismos que formam o ano de nascimento do Marcelo. Então, nosso gabarito correto é a letra D. Seguindo em frente, para a gente finalizar essa primeira semana, a número 5 diz que na biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Círculo representa mulheres e quadrados representam os homens. Então, por exemplo, eu tenho um casal. Esse casal tem uma mulher no círculo e um homem. Eles têm filhos, né? Então eles vão ter uma filha, 2 filhas, 3 filhas e tiveram um filho. Então tem 3 mulheres e um homem. Essa filha aqui vem e se casa. Então se casou com um homem aqui. E eles lá tiveram 2 filhas, né? Então são 2 netas. Aí o outro filho aqui também, ó, ele também se casou. Então tinha um filho aqui, ele se casou com uma mulher aqui e eles tiveram 3 filhos. Tiveram 2 meninas e um menino. Então tá aqui um exemplo desse heredograma, né? De como que essa família foi sendo composta aí. Suponha que o casal, né, um casal, ele tenha 3 filhos e cada filho desse casal, por sua vez, tem 2 filhos. Então, considerando apenas o sexo, não importa a ordem dos descendentes do casal, pede para responder o seguinte: quantas as possibilidades existem para a prole? Bom, vamos pensar então em prole, pensando só nesse casal principal. Não vou considerar os netos aqui, não. A gente considerar os netos, não sei se seria a prole, eu fiquei um pouco na dúvida, mas vou considerar aqui os filhos desse casal. Então, esse casal, ele tem ali opções, né? Então, no primeiro caso, eu vou fazer no mesmo esquema aí, como se fosse um heredograma. Então, vamos analisar as situações, caso a caso. Então, no primeiro caso, eles têm 3 filhos, eles poderiam ter só filhos homens, é uma possibilidade, 3 homens. Da mesma forma que eles podem ter apenas filhas, podem nascer apenas mulheres, é uma outra opção. Eles ainda podem ter aqui numa terceira opção, um terceiro caso, onde eles tenham um filho homem e 2 mulheres, 2 meninas. Ou o contrário, numa quarta opção, onde eles podem ter 2 filhos homens e uma mulher. Então, para a prole, né, para esse casal, são 4 possibilidades. Vou escrever direitinho aqui. Tá aí as possibilidades, considerando os filhos desse casal, tá? Essa aqui é a letra A. Nós não estamos considerando aqui os netos, não. A letra B pergunta qual que é a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres. Então, a gente vai considerar que só vai nascer mulher nessa família, não vai nascer homem. Então, olha, vamos pensar aqui nos netos. Então, a gente já pensou nos filhos, para a gente responder aquela questão. Nós pensamos aqui nos filhos. Nós vamos ver o que pode acontecer, então, com os netos, né? E se nós queremos uma família só de mulheres, né, em que o número de filhas e netas, né, seja só mulheres, aqui para o casal a gente já tem uma possibilidade. Então, para ter só filha mulher é uma chance em 4, né? Porque o casal tem 4 possibilidades e em apenas uma delas nós temos só mulheres.
Agora, essas 3 mulheres, vamos pegar essas filhas, ó. Então, vou pegar aqui, ó, uma filha. O que pode acontecer com essa filha? Ela pode ter 2 homens, ela pode ter as 2 mulheres, que é o que nós estamos procurando, ou ela pode ter um casal. Então, para cada uma das filhas, é uma chance em 3 de ter apenas filhas, de ser apenas mulheres, né? Então, nós temos, para a primeira filha, são 3 filhas. Uma chance em 3 vezes uma chance em 3 para a primeira filha, só ter filhas, vezes uma chance em 3 para a terceira filha. Então, aqui a gente resolvendo isso aqui, a gente acha a letra B. Vamos multiplicar tudo aqui, ó, dá 1 sobre 108. Então, tem uma chance em 108 de que só tenham mulheres na família. O casal só tenha filhas e que essas filhas também só tenham meninas. Passando isso aqui para percentual, tá? Nós podemos fazer, é só dividir, fica 1 dividido por 108, o resultado a gente multiplica por 100, vai dar aproximadamente 0,92% de chance de só terem mulheres nessa família. Só filhas, o casal só tem filhas, e as filhas também só terão meninas. Então, tá aí a resolução da questão número 5, é a última da semana 1 e 2. Então, eu encerro o vídeo pedindo a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe o vídeo com os colegas. Se tiver alguma dúvida, algum conteúdo que você quer um vídeo especial com explicação, deixa aí nos comentários, que sempre que possível eu vou atendê-los. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!